Você já se perguntou o que acontece quando o herdeiro faz algo muito grave contra o dono da herança que vai deixar a herança para ele? Pode um filho, por exemplo, ser excluído do inventário porque agiu de forma desonrosa com seu pai? Nesse vídeo eu vou te explicar de forma clara e objetiva como excluir um herdeiro de um inventário. Eu vou te explicar tudo o que pode acontecer, além de dar exemplos práticos e te explicar como funciona o processo. Por isso, fica até o final. Vamos iniciar pelo Código Civil. Ele que estabelece as situações onde um herdeiro ou um legatário, que é aquela pessoa que recebe bens em testamento, poderão ser excluídos do inventário. O artigo 1814 diz que são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que, primeiro, houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste, contra a pessoa cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Segundo, se houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. Terceiro, aquele que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Em resumo, a exclusão acontece quando o herdeiro comete atos graves contra o autor da herança, que é a pessoa que faleceu, ou contra pessoas muito próximas a ele. Esses atos são tão sérios que a lei considera que ele não tem o direito de receber a herança. Agora vamos detalhar cada uma dessas situações para deixar claro quando e como elas se aplicam. O primeiro inciso é o mais grave. A exclusão acontece quando o herdeiro for autor, coautor ou se de alguma forma ele participou no homicídio do dono da herança, desde que esse homicídio tenha sido doloso, ou seja, que a pessoa teve a intenção de matar. Essa situação também se aplica quando há tentativa de homicídio, ou seja, a pessoa não conseguiu tirar a vida do autor da herança por alguma situação alheia à sua vontade. Ele tentou, mas não conseguiu. Essa regra também se aplica a homicídios dolosos ou tentativas de homicídio contra o cônjuge, o companheiro, os descendentes e os ascendentes do autor da herança. Por exemplo, o pai é o autor da herança, é ele que vai falecer e deixar os bens. Se o filho, que é herdeiro, tentar contra a vida do pai, tentar contra a vida da mãe, tentar contra a vida da namorada do pai, ou contra seu avô, ou contra um de seus irmãos, ele poderá ser excluído da herança e não receberá nada. O segundo inciso trabalha a hipótese em que o herdeiro comete crimes contra a honra da pessoa que faleceu. Os crimes contra a honra são 3: calúnia, difamação e injúria. De forma muito resumida, calúnia é quando alguém diz que outra pessoa cometeu um crime, mesmo sabendo que isso nunca aconteceu. Difamação é quando alguém diz que outra pessoa fez algo desonroso. Já injúria é quando alguém xinga outra pessoa. Esses são os crimes contra a honra. E se o herdeiro cometeu um desses crimes contra o autor da herança, ele poderá ficar sem receber nada, desde que esses crimes sejam cometidos em juízo, ou seja, durante um processo. Então não basta o filho apenas xingar um pai para que ele seja excluído da herança. Ele precisa fazer isso durante um processo, durante uma ação judicial. O terceiro inciso aborda a situação em que o herdeiro usa violência ou meios fraudulentos para impedir que o autor da herança escolha de forma livre com quem ficará cada um dos seus bens. Isso normalmente acontece quando o autor da herança está fazendo um testamento. Se o herdeiro ameaçar o autor da herança, coagir, manipular ou de qualquer outra forma alterar a vontade dele, estará cometendo este crime e poderá ficar sem receber absolutamente nada. A exclusão da herança só acontece com sentença judicial, e isso é muito importante. Ela não acontece de forma automática, precisa da manifestação do juiz. Veja o que diz o Código Civil. O artigo 1815 do Código Civil diz que a exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarado por sentença. Isso significa que para que um herdeiro seja excluído do inventário, é preciso uma decisão judicial. Então, depois que a pessoa falece, alguém que está interessado em excluir um herdeiro do inventário, que normalmente é outro herdeiro ou Ministério Público, deverá entrar com uma ação de indignidade e apresentar para o juiz as provas daqueles atos. O juiz irá analisar o caso, irá ouvir as partes, analisar as provas, e se ficar comprovado que o herdeiro se enquadra em uma daquelas hipóteses da lei,
ele irá emitir uma sentença e excluir esse herdeiro do inventário. É importante também deixar outro ponto claro. A exclusão por indignidade de um herdeiro da herança não pode ser confundido com a deserdação. Esses são institutos diferentes no direito que têm a mesma finalidade, que é excluir um herdeiro e impedir que ele receba a herança. Mas o procedimento, as hipóteses e a motivação são completamente diferentes. Diferente da exclusão por indignidade, que é essa que eu estou falando neste vídeo, a deserdação deve partir do próprio autor da herança, que será a pessoa que irá falecer e irá deixar os bens no inventário. Eu explico tudo o que você precisa saber sobre deserdação num vídeo que está na descrição deste daqui. Também vou fixar no primeiro comentário um link de um artigo do meu site onde eu escrevi sobre isso, explicando com detalhes essa diferença. Em conclusão, exclusão por indignidade de um herdeiro da herança é uma medida excepcional que está no Código Civil. E ela só acontece em 3 situações muito graves. E para que ela aconteça é preciso um processo judicial. É preciso uma sentença que declare a indignidade do herdeiro. Só assim ele poderá ser excluído e não receber a herança. Essa regra existe para proteger a vontade do autor da herança e garantir que pessoas que cometem atos graves não sejam beneficiadas. Mas é um mecanismo jurídico muito grave e muito sério, e precisa ser utilizado com muita consciência, pois seus efeitos são muito importantes. Se você ficou com qualquer dúvida sobre esse tema, comente aqui embaixo que eu vou ter prazer em te responder. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar dessas 2 indicações que eu estou colocando na tela. Em um eu falo sobre a deserdação, e no outro eu falo se o herdeiro tem que pagar as dívidas da pessoa que faleceu ao receber a herança. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no logo para se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima.